Existe uma coisa acontecendo com você neste exato momento. E talvez você ainda não tenha percebido. Você está ficando manso, não calmo. Não equilibrado, manso. Existe diferença. Calma é controle. Mas mansidão é quando você perde a coragem de confrontar aquilo que destrói sua vida lentamente. E o pior tipo de destruição não chega gritando. Ela chega confortável. Ela chega em pequenas concessões. Você evita uma conversa difícil, depois evita outra. Depois começa a evitar pessoas. Depois começa a evitar decisões. Depois começa a evitar a própria vida. E tudo isso parece inofensivo no começo. Porque ninguém acorda um dia e decide: hoje vou abandonar meu potencial. Isso acontece em silêncio, através das pequenas negociações internas que você faz todos os dias. Só hoje. Depois eu resolvo. Não vale a pena discutir. Melhor deixar quieto. Não estou com energia. E sem perceber, você começa a se treinar para recuar. Olhe para sua rotina com honestidade. Quantas coisas você faz porque realmente quer? E quantas você faz apenas para evitar desconforto? Você responde mensagens sem vontade. Aceita situações absurdas para não gerar conflito. Permanece em ambientes que te drenam. Sorri quando queria dizer não. Concorda quando queria se impor. E lentamente, vai desaparecendo dentro da própria personalidade. A maioria das pessoas acha que perder a si mesmo é um evento dramático. Não é. É um vazamento. Uma goteira emocional acontecendo durante anos. Até que um dia, você percebe que não consegue mais reconhecer a própria voz. E sabe o que torna isso ainda mais perigoso? O mundo recompensa pessoas domesticadas. Pessoas que não questionam, que não confrontam, que não criam problemas, que aceitam tudo sorrindo. Quanto mais obediente você fica, mais aceitável você se torna. Mas existe um preço. Você começa a perder presença. Aquela energia de alguém que entra em um ambiente e parece inteiro. Porque pessoas inteiras possuem algo raro. Posição. Elas sabem o que aceitam. Sabem o que recusam. Sabem quem são. E, principalmente, não imploram aprovação. Hoje, muita gente vive emocionalmente ajoelhada. Ajoelhada diante da opinião dos outros. Dos algoritmos. Das expectativas. Do medo de decepcionar. E quando você vive tentando ser aceito, começa a editar a própria personalidade para caber nos ambientes. Você vira uma versão socialmente ajustada, mas espiritualmente vazia. Por isso tantas pessoas parecem cansadas, mesmo sem fazer nada pesado. Não é o trabalho que destrói elas. É a autocensura constante. É passar o dia inteiro atuando. Fingindo paciência. Fingindo interesse. Fingindo felicidade. Fingindo concordância. Até que chega uma hora em que a mente não consegue mais sustentar o personagem. E aí vem a ansiedade, o vazio, a sensação de desconexão. Porque existe uma dor específica em abandonar quem você realmente é, e o seu corpo sente isso. Toda vez que você engole algo que precisava dizer, seu corpo sente. Toda vez que você tolera o intolerável, seu corpo sente. Toda vez que você se trai para manter alguém confortável, alguma coisa dentro de você enfraquece. Agora escute isso com atenção. Você não precisa se tornar agressivo. Você precisa se tornar sólido. Existe uma força silenciosa que poucas pessoas desenvolvem. A capacidade de permanecer firme sem precisar gritar. A capacidade de dizer não, sem culpa. A capacidade de sustentar silêncio sem ansiedade. A capacidade de ser desaprovado e continuar inteiro mesmo assim. Isso assusta as pessoas. Porque hoje quase todo mundo depende emocionalmente da reação alheia. Mas alguém que não pode ser manipulado pela aprovação se torna impossível de controlar. E é exatamente por isso que o mundo moderno tenta te manter distraído o tempo inteiro. Porque uma pessoa distraída não pensa. Uma pessoa distraída não questiona. Uma pessoa distraída não percebe que está desperdiçando a própria vida. Então ela continua consumindo mais vídeos, mais comida, mais notificações, mais ruído, qualquer coisa para não ficar sozinha com os próprios pensamentos. Mas existe uma pergunta que muda tudo. Quem você seria se parasse de fugir de si mesmo? Não da versão perfeita, da versão honesta, da versão que para de negociar com a própria consciência. Talvez essa transformação comece pequeno. Talvez comece quando você finalmente disser: isso não funciona mais para mim. Talvez comece quando você parar de pedir permissão para existir do jeito que é. Ou talvez comece no momento em que você percebe que paz não vem de conforto. Paz vem de alinhamento, de parar de viver contra si mesmo.
Porque, no fundo, o que destrói a maioria das pessoas não é sofrimento. É viver tempo demais desconectado da própria verdade. E quanto mais tempo você ignora isso, mais distante fica de quem poderia se tornar. Então pare de tentar parecer agradável o tempo inteiro. Pare de transformar sua vida em uma performance para não incomodar ninguém. Pare de anestesiar sua consciência com distrações e comece a construir presença. Presença mental, presença emocional, presença espiritual. A capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando o mundo tenta te dobrar. Porque existe uma versão sua esperando do outro lado da coragem. Uma versão mais calma, mais firme, mais verdadeira, mas ela não nasce no conforto. Ela nasce no momento em que você finalmente decide parar de fugir. E talvez esse momento seja agora.